E se o maior salto da sua carreira não for mudar de emprego, não for mudar de cargo, mas for mudar de mentalidade? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como você pode ajustar a sua mentalidade para liderar e causar mais impacto nas pessoas e também na sua vida. E para falar sobre esse tema, estou aqui com Ediane Pinto, nossa convidada de hoje, ela que é mentora tech e também está passando por um momento de transformação e que vai ser muito interessante ela poder compartilhar esse conteúdo aqui com a gente, essa informação. Seja muito bem-vinda, Ed, como eu costumo chamar. Obrigada por ter você aqui. Olá, Vera, muito bom estar aqui, um prazerzão estar aqui falando com você, viu? Obrigada pelo convite. Maravilha. A gente já estava nesse marca e remarca há um tempo, mas que bom que deu certo e, na verdade, foi em um tempo muito justo, digamos assim, porque a gente vai poder agora entender um pouco melhor desse processo da Ediane. Ediane, Exato. a gente vai falar sobre essa questão de transição, coragem, propósito e também um pouco da tua atuação na tua empresa, a EP Business Flow. Mas para a gente começar, explica para nós, o que é que foi que te levou a sair da área técnica, que você vinha atuando, e buscar novos caminhos da área comercial e então no empreendedorismo? Bom, Vera, eu adoro falar sobre isso, né? Porque eu acho que cada pessoa tem uma personalidade e uma maneira de ser, uma maneira de estar e de ser feliz e de ser plena, né? Eu acho que cada pessoa, de acordo com a sua personalidade, ela vai se identificando ao longo da vida. E eu comecei lá com 18 anos como programadora. E como programadora, eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos, e eu não me identifiquei muito, porque apesar de que eu era boa naquilo, conseguia fazer bem, tinha um raciocínio bem lógico, conseguia fazer tudo que eu precisava, mas eu gostava mesmo era de lidar com pessoas, sabe? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com análise de negócios, comecei a trabalhar com Product Manager, tirei a certificação PMP, que é uma certificação muito conhecida na minha área, que chama Professional Management, Project Management Professional, né, que é muito reconhecido na área, de gerenciamento de projetos. Fiz esse curso que me abriu muitas portas, trabalhei como Project Manager, trabalhei como Product Manager, tudo dentro da área de IT. E dentro desse caminho, né, que eu percorri, eu percebi que eu queria mais ainda trabalhar com pessoas, e foi quando eu era Project Manager, tinha sido convidada para ser gerente de uma área de planejamento de uma empresa, que é a LG Lugar de Gente, uma empresa que eu amo, que foi assim, posso dizer que eu tive excelentes mentores lá, e eles me convidaram para fazer parte da área comercial. E eu falei, meu Deus do céu, vou para a área comercial, uma área que não tem nada a ver comigo, eu sou extremamente técnica. E decidi enfrentar o desafio, porque quem me convidou foi o dono da empresa, é uma pessoa que eu admiro muito até hoje. E, enfim, decidi ir para essa área e simplesmente me apaixonei. Realmente falei, me encontrei. Essa é a área que eu gosto, de estar com pessoas. E depois eu fiz um teste vocacional, fiz teste de personalidade, fui perceber que eu realmente me dou muito bem com a não rotina, sabe? O desafio, o sempre fazer mais e conquistar mais, porque tem que ter muita resiliência na área comercial, tem que ouvir muitos nãos, né? E quando a gente ouve um sim é tão bom, então era isso que eu estava atrás e foi assim maravilhoso. E o empreendedorismo foi que, depois que eu fui para a área comercial, eu comecei a me interessar pela área de negócio, por entender a estratégia de uma empresa, entender a visão. Eu fui galgando ali dentro dessa empresa outras áreas, eles foram me dando mais oportunidades, e eu já era ali o braço direito do diretor comercial. E eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso estudar mais de negócio. E fui fazer um MBA na FGV de gestão empresarial. E aí me abriu a mente para o empreendedorismo e eu nunca mais saí. Então decidi, entrar como sócia de uma empresa lá no Brasil, que era uma empresa de software, que vendia intranets, software de comunicação interna, apps. E foi um tempo assim de muito aprendizado, foi difícil. Não me preparei para isso, mas foi muito difícil no sentido de
achar que eu já sabia tudo, que eu geria uma área e achava que eu geria uma empresa, e fui aprendendo, né, a lidar com aquilo, e foi muito, muito bom mesmo. Quando eu vim para Portugal, eu mudei um bocadinho aí minha área, mas vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Certeza, a gente tem muito o que conversar aqui. E você falou algo aí na sua fala que eu achei interessante, quero falar um pouco mais sobre esse ponto. Você disse que era boa naquilo, mas de repente foi se percebendo em outras áreas e descobriu que era aquilo que te fazia brilhar mais, que você gostava ainda mais. Como é que você vê, Diane, a importância de não se limitar a características próprias? Ah, e tipo, eu nasci assim, tenho que morrer assim. Então, eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que ter uma consciência de quem a gente é, do que a gente gosta, do que nos faz bem, né? E eu acredito que quando a gente descobre isso através de autoconhecimento, através de busca, né? Eu fiz aquele curso de Eneagrama, não sei se conhece, é, fiz vários cursos comportamentais para eu descobrir quem era a Ediane, o que ela gostava. E isso me ajudou muito a percorrer uma carreira mais sólida, rumo ao que eu gostava, né? Porque eu acho que é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Aos poucos você vai crescendo, a vida vai te dando caminhos e a gente vai percebendo melhor. A gente não consegue perceber tudo de uma hora para outra, né? Principalmente quando somos novos. E com o tempo passando, né, a vida acontecendo, a gente vai se percebendo melhor, entendendo o que a gente gosta. Então foi aí que eu percebi, primeiro, que eu era uma líder nata, que eu gostava de liderar, que eu gostava de desafios, gostava de fazer as pessoas crescerem, e aos poucos eu fui vendo que eu era muito boa nisso, muito melhor nisso do que tecnicamente. Mas eu acho que a área técnica foi muito boa para ela me dar uma base, sabe? Porque, assim, só para você entender um pouco, nessa empresa, na LG Lugar de Gente, ela é uma empresa que vende software de RH. E normalmente a área comercial ela é composta por pessoas que já trabalharam na área de RH e vêm para vender esse software. Só que eles tinham muita dificuldade. Por quê? Porque pensa vender para grandes empresas, a gente só vendia para grandes empresas no Brasil, Santander, Millennium, Milênio é daqui, desculpa. Santander, Vale do Rio Doce, Coca-Cola, só empresas gigantes no Brasil mesmo, as top 5 do Brasil de faturamento, Globo, Caterpillar, todas essas eram clientes deles e acredito que ainda são. Então, eles entravam nessas empresas para vender software para RH, mas eles falavam com a área de tecnologia porque a área de tecnologia é que comandava o budget, o orçamento do software, né? Então, às vezes, eles não sabiam falar com essa área. E a área de TI, querendo ou não, nós da TI somos muito peculiares, né? A gente quer falar com quem percebe das coisas assim que a gente fala, de como a gente fala, por exemplo, chegava lá para alguém da área de RH e falava assim, qual que é a linguagem desse software? Foi desenvolvido em quê? Ou tem integração via API ou via web service com outra empresa ou com outro software? Aí eles ficavam assim, É de tipo, comer? que isso? É uma linguagem muito técnica. Então, eles queriam falar com pessoas que entendessem disso. Eles se sentiam mais confiáveis. Então, por isso foi um sucesso para mim, a minha ida para a área comercial. Porque eu sabia que eu conseguia lidar bem com as pessoas, que eu conseguia vender esse produto, porque eu acreditava realmente nesse produto e nesse serviço, né, que a gente vendia na época. E eu conhecia dele. Eu sabia, primeiro, dos requisitos de RH e também dos requisitos técnicos. Então foi uma coisa assim, foi muito bom, realmente para minha carreira foi maravilhoso esse tempo. Fiquei bastante tempo, acho que uns mais de 5, 6 anos na área comercial lá dentro. E no fim já era gerente nacional de vendas. Então foi muito, muito bom, muito enriquecedor mesmo para minha área e para minha carreira estar nesse momento ali. E eu acredito que as pessoas, elas, com o tempo, começam respondendo a sua pergunta, né, elas começam a identificar o que elas gostam mais, né? E vão percebendo, e foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ver o que eu gostava mais, me identifiquei e falei, pronto, estou na área certa, é isso que eu tenho que fazer. E se permitir esse desafio, não é, Ediane?
Exatamente, exatamente. Se permitir e não ficar preso, né? Sim, Mas aí vem também, Vera, de personalidade. Eu tenho uma sim, personalidade de me abrir para as coisas, de liberdade, de querer conhecer mais o novo, né? Ou seja, eu gosto muito de inovar, enfim. Mas tem gente que não gosta, tem gente que tem aversão à mudança. Então, essa pessoa ela tem que trabalhar um pouquinho isso, mas também não de tal forma que prejudique o ser dela, né? A sim. individualidade dela, a personalidade nata dela. Então, acho que cada um tem que se perceber e tá tudo certo, cada um tem um jeito de viver e de ver as coisas, né? Então, não tem certo e errado. Sim, sem dúvida. Você falou que durante o teu MBA você despertou ainda mais para essa questão do empreendedorismo. Mas teve algo específico que te fez dar esse passo do CLT para o empreendedorismo? Tipo, não, é isso daqui e é agora que eu preciso agir, mudar. Sim. O que que aconteceu? Eu trabalhava muito, 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 e eu viajava muito. Então, toda semana eu tinha que ir para as filiais, a gente tinha 5 filiais na altura e eu viajava bastante. Então, e eu tinha 2 filhos pequenos. Então, eu falei: olha, eu apesar de querer crescer e tudo, eu tenho esses 2 filhos que eu preciso estar mais próximo deles, eu preciso acompanhar mais. Eu me sentia mal de ter sempre que viajar, de ter sempre que deixar com babá. Então eu falei, olha, acho que juntou ali, sabe, a coisa familiar com o meu momento de vida e de carreira, e aí foi quando eu decidi empreender. No sentido de ter um pouco mais de liberdade, no sentido de não ser tão cobrada por outras pessoas, mas ser cobrada por mim, porque eu sabia que eu era responsável e eu conseguia fazer. Então eu sabia que, tipo, hoje eu quero ficar com os meus filhos. Ponto. Ninguém ia, me falar, você não pode. Eu era a dona da empresa, então eu poderia escolher, porque eu sabia das minhas entregas. Então, esse foi o grande motivador, sabe? Decisor mesmo para eu querer entrar numa empresa como sócia. Interessante, realmente. E isso é algo que pesa muito para nós mulheres. Muitas mulheres, existem estatísticas que falam que as mulheres empreendem, na maioria dos casos, por necessidade, diferente É, muitas vezes do público masculino, que é por oportunidade ou por outras questões. Então, nesse caso, a gente pode dizer que houve uma necessidade interna sua e, lógico, aí com a família, para ter essa presença mais significativa. Porque, de sim. fato, para nós mulheres, essa questão de eu me sentia mal com tudo isso, já vem aquela culpa e toda uma cascata que acompanha isso, não é? Na hora que nasce uma mulher, nasce uma culpa, né, Vera? Eu ouvi essa frase, menina, quando eu achei super forte, eu ainda não era mãe, escutei, tipo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei assim, meu Deus, que horror, como assim? Mas depois, né, eu fui entendendo um pouco mais e ao me tornar mãe, aí eu entendi plenamente essa colocação. E é verdade, né? Então eu me sentia muito culpada de estar trabalhando tanto, de não estar tão próxima deles. Eles tinham tudo, mas eles não tinham a minha presença, né? E eles queriam estar mais próximo de mim. Então foi aí que eu optei. Mas engano meu, porque eu vou te falar que eu trabalhei 1000 vezes mais para mim do que quando eu estava na empresa, assim. A única coisa que eu acho que é a grande diferença é que realmente a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Então, se eu Sim, quero, por exemplo, ir para casa agora, ficar com eles um pouquinho, ou ir num jogo de futebol, ou ir numa apresentaçãozinha de teatro, e aí eu conseguia fazer isso e depois eu trabalhava até mais tarde, deixava eles dormindo e ia trabalhar. Então, são escolhas que eu poderia sim, fazer e que quando eu trabalhava para alguém, não, eu tinha que bater ponto, tinha que estar lá das 8 às 18, sabe essa coisa? sim. Então, esse foi um grande motivador. Certeza. É um fator que para mim é muito importante também, essa questão da flexibilidade. E aí você comentou Brasil, Portugal, hoje você está em Portugal. Como que foi esse impacto pessoal e profissional de sair para o Brasil e ir para Portugal? Como que essa mudança influenciou toda a sua vida, liderança, trabalho? Vera, quando eu vim para Portugal, eu vim com o objetivo de trazer meus filhos para viverem uma experiência internacional, sabe? Eu queria muito que eles experimentassem uma vida diferente da do Brasil.
E a gente veio para Portugal, a gente não conhecia aqui, a gente veio muito pela língua, porque a gente imaginou que seria um impacto um pouco menor para eles, né? Questão de clima também. E a gente acertou em cheio, porque assim, a gente amou e a gente ama morar aqui. Eu moro aqui pertinho da praia, então é muito gostoso e a gente trouxe realmente essa qualidade de vida que a gente queria. Em termos de dinheiro, em termos de casa, por exemplo, a minha casa no Brasil era enorme, a minha casa aqui é bem menor. Ou seja, a gente começou a dar valor em outras coisas, sabe? Então a gente começou a dar valor mais na qualidade de vida, mais no tempo que a gente tinha com eles. E foi muito bom, porque só realmente quando se muda de um país é que se percebe algumas coisas. Não tem como nem a gente falando a pessoa perceber, é só ela mudando mesmo para ter essa percepção. E aí muda tudo, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com essa empresa que eu comentei contigo que eu tinha lá no Brasil, que era uma empresa de software. E falei assim: ah, eu vou vender lá e fazer no Brasil, né? Ou seja, tudo que eu vender em Portugal, eu entrego pelo Brasil. Crio uma empresa em Portugal e faturo também em Brasil, né? Então ficaria como se fosse uma filial aqui. Mas assim, foi tudo do jeito que eu não imaginava, porque o que que acontece? A cultura é diferente, a forma como as pessoas compram aqui é diferente. Eu tive muita dificuldade no início, porque eu não conhecia nem a língua direito. A gente chega aqui achando que a gente vai conhecer a língua, mas na verdade, às vezes as pessoas falam, você nem consegue entender o que as pessoas estão falando. Você fala, gente, não é possível que ela está falando português. Hoje, que já tem 7 anos que eu moro aqui, tá tudo bem, mas no início, as 2, 3 primeiras semanas, eu ficava assim, gente, eu não consigo entender nada que essa pessoa fala, sabe? Então, eu achei que eu conseguiria vender rapidamente meus serviços, assim como eu fazia no Brasil. Mas foi totalmente diferente. Percebi que a cultura era outra, que eu teria que me adaptar e me ajustar, né, a uma realidade que eu não conhecia. Então, aí foi uma busca por esse conhecimento, peraí, deixa eu entrar então em grupos de networking, deixa eu entender essas pessoas, deixa elas também me conhecerem. E foi aí que eu conheci a Rijarda, inclusive. Foi quando eu decidi ir para esses grupos de networking, né? E comecei a entrar em grupos de brasileiros e tal, para conhecer como é que era o pensamento das pessoas aqui, conhecer as pessoas que já estavam aqui há mais tempo. E foi realmente muito bom, né? Conhecer pessoas incríveis, né? Que ajudaram muito aí no meu percurso aqui em Portugal. E mudou, sim, a liderança, porque as pessoas aqui são totalmente diferentes. Assim, pessoas são iguais em todo lado, mas realmente a gente vê que o lado cultural, o que aconteceu naquele país, muda muito a forma como as pessoas pensam. Então, eu tive que me ajustar a isso, né? Tive que fazer amizades portuguesas para eu começar a aprender algumas coisas, como é que elas pensam, o que que elas sentem, e tive que me ajustar. E eu acredito que eu sou uma pessoa muito adaptável, sabe? Muito flexível, e isso me permitiu ter sucesso aqui também, né? Então, mas eu optei por não seguir com a empresa, porque ao final de um ano que eu estava aqui em Portugal, eu me divorciei do meu marido. E aí eu fiquei, assim, como é que eu posso dizer, emocionalmente muito abalada para tocar uma empresa, né? E querendo ou não, a gente sabe que a gente ter uma empresa, a gente atuar na área comercial, você tem que estar muito bem emocionalmente para você fazer vendas, para você tem que ter uma resiliência muito grande. E aí o que que eu fiz? Eu falei, eu vou voltar para o mercado. Eu dei um passo atrás, coloquei, na verdade, eu nem coloquei meu currículo no mercado. Alguém me convidou, me ligaram e eu falei, tá bem, eu vou. E fui trabalhar para uma empresa que foi a Siemens, na altura. Trabalhei quase 3 anos com a Siemens e foi um tempo maravilhoso também, porque ali eu adquiri muitas amizades, ou seja, eu comecei a conhecer a cultura ali dentro dessa empresa, sabe? Comecei a perceber como é que as coisas aqui funcionavam, né? Então foi um pouco assim, mudou bastante, mas a gente se adapta, a gente se ajusta e a gente vai aprendendo a fazer negócio em todo lugar que a gente está, né? Sim, achei interessante que você falou que, do ponto de vista do empreendedorismo, você disse que deu um passo atrás, mas eu acredito que, no ponto de vista geral, você fez um ajuste de rota, não é? Exatamente. Porque foi um tempo para primeiro pensar, se organizar, estabelecer, ter uma renda fixa,
isso era uma coisa importante para mim na época, sabe? Ter um dinheiro assim que eu não precisasse lutar por ele, porque o empreendedorismo a gente sabe que é um pouco isso. Mas eu falei assim, eu preciso de alguma coisa fixa para eu não precisar ficar preocupando com dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas, porque eu tô sozinha agora, né? Então foi um pouco isso que eu pensei na época e sim, foi um passo atrás na minha visão porque eu já estava num outro nível no Brasil, né? E realmente eu dei um passo atrás, mas graças a Deus comecei numa empresa ótima, num emprego ótimo, eu não tive retrocesso em termos de carreira, né? Foi bom para minha carreira trabalhar nessa empresa também, né? Então, faz Sim. parte do meu currículo, ou seja, é muito bom para mim. Você fala muito também de liderança com propósito. Essa palavra já apareceu algumas vezes aqui na nossa conversa. E você costuma dizer que liderar não é sobre controle, mas sobre influência, impacto e legado. Explica para a gente, Ed, o que que significa isso na prática, no teu trabalho, no dia a dia, na tua vida, para as pessoas, de que forma isso pode se aplicar? Tá, eu quero contar uma história, então. Fique Eu à não sei, eu vontade. até deixei aqui o livro para mostrar para vocês, tá? Que é esse livro aqui. É O Jogo Infinito de Simon Sinek. Aquele que escreveu aquele outro livro, Primeiro Pergunte Por Quê. Não sei se você Sim, conhece, aquele que tem sim. Comece os. pelo porquê. Eu tenho ali os dois livros. Comece pelo porquê e tem um outro também, mas Tem são um ótimos outro os que livros é dele. Os Líderes Comem por Último. Então, ele é maravilhoso, eu adoro os livros dele, e esse livro dele que é fantástico. E ele conta a seguinte história. Eu vou falar e ler aqui ao mesmo tempo. Ele fala o seguinte, que ele foi convidado para uma conferência da Microsoft. E boa parte dos oradores gastou boa parte das apresentações falando como é que eles iam vencer a Apple. E depois ele foi convidado para uma conferência da Apple. E ele falou que 100% dos oradores passou 100% do tempo a falar sobre como a Apple estava a ajudar os professores a ensinar os alunos a aprender. E ele falou, né, é engraçado que um grupo parecia obcecado para derrotar a concorrência, e outro grupo parecia obcecado por fazer progredir uma causa. E ele ficou muito impressionado com isso, e ele foi estudar, né? Porque, na verdade, as pessoas da Apple, e depois ele teve contato com alguns, ele conta aqui, né? Depois, quem quiser ler, que ele teve contato com alguns empreendedores de lá, e ele falou das coisas da Microsoft, tipo, a Microsoft é melhor nisso, e ninguém se importou com isso, muito pelo contrário, as pessoas, ai, que bom, bom para eles. Tipo, uma empresa estava muito focada em eu vou destruir essa concorrência, eu vou destruir a Apple. E a Apple, muito pelo contrário, estava em prol de alguma coisa, né? Ela sabia que ela tinha que vencer a si mesma e não vencer a concorrência, sabe? Então, eu acredito que a liderança de uma empresa, ela é capaz, de mudar tudo. Ela é capaz de mudar, a história de uma empresa. Porque enquanto uns estão preocupados em derrotar a concorrência ou derrotar outros, os líderes de verdade, eles estão ali em prol de uma causa e em prol das pessoas que trabalham nessa causa, né? E eu acho que já foi-se o tempo, e eu vou falar por mim, que nesse tempo meu de carreira, que são mais de 20 anos, eu atuei muito com essa mentalidade de que toda empresa existe para lucro, e a gente aprende isso. Então, quando eu fiz o curso lá de gestão empresarial, a coisa que eu mais ouvi dizer era isso, que toda empresa existe para lucro, para dar lucro, senão ela não existe. Mas, na verdade, hoje eu penso diferente. Esse livro aqui, para mim, é o resumo do que eu penso, que é toda empresa existe por um propósito. Se essa empresa não. E esse propósito tem que dar dinheiro. Ele tem que dar dinheiro. Mas tem que ser por um propósito, porque senão não faz sentido essa empresa existir. Se é só por dinheiro, ela está fadada ao fracasso. Ela não vai conseguir se ajustar, não vai conseguir mudar. Tantas empresas, né, saíram das concorrências porque não conseguiram ajustar a mudança do tempo, né, por causa de talvez de uma visão distorcida do que elas representavam, do que elas queriam, né? Então, acho que a Apple, ela sobreviveu e sobrevive hoje ainda muito, apesar do Steve Jobs nem estar aqui mais, mas porque ele deixou uma empresa com um legado, né? Ele construiu uma história, ele construiu um propósito maior dentro da empresa, né?
E eu acredito muito nessa liderança que ela ultrapassa tempos, que ela ultrapassa. Sabe quando uma empresa tem uma causa tão grande, tão forte, às vezes você. O Clube Mulheres de Negócio, por exemplo, às vezes a gente está aqui pela causa, a gente nem está aqui por qualquer outra coisa, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso, porque nós queremos que outras mulheres cresçam, né? Então, eu acho que para mim, a liderança tem que ser assim, tem que ser uma liderança inspiradora, né? Existe uma diferença entre liderar e gerir, né? Então, quando você faz a gestão, você olha para os números. Quando você lidera, você inspira. Então, a gente lidera pelo exemplo, a gente lidera com propósito, a gente lidera para deixar um legado. Porque se você não pensa assim, o que o Simon Sinek fala aqui no livro é que você pensa numa liderança finita. Você pensa num propósito finito, ele vai ter fim. Mas quando você pensa infinito, ou seja, aquilo ultrapassa você. Aquilo ultrapassa você. Você quer que as pessoas aprendam mais do que você. Eu lembro que quando eu trabalhava como líder, quando eu cheguei na liderança, muita gente falou, ai, não treina ninguém, não, né? Tipo assim, você é ótimo no que você faz. Só que eu não sei por quê, tá? É porque eu acho que eu sempre pensei muito grande, mas eu sempre quis deixar alguém treinado no meu lugar. Então, eu sempre identifiquei na minha equipe quem eu achava que era mais competente, falava, eu vou treinar essa pessoa para me substituir. Por quê? Porque eu pensava assim: "Ah, eu posso querer sair, posso querer ir, essa pessoa vai continuar o meu legado, né, continuar o que eu estou fazendo aqui". Então, eu acho que a liderança é um pouco isso. E eu vou te falar que foi maravilhoso, porque eu só pude, por exemplo, sair dessa área e ir para a área comercial dessa empresa, nesse momento de maior transição da minha vida, eu acho, exatamente porque eu tinha deixado lá uma pessoa competente para me substituir. Né, porque se eu não tivesse uma pessoa para me substituir, eu não conseguiria sair, porque o próprio dono da empresa ia falar: "Não tem ninguém para ficar no seu lugar", ou seja, sua área vai ficar, com problemas, né, eu não vou deixar a minha empresa com problemas. Mas ele viu que eu tinha deixado uma pessoa preparada para isso, e eu também estava lá na empresa, se precisasse, a pessoa poderia buscar minha ajuda, né. Mas por isso eu acredito nessa liderança, sabe. E até o Simon Sinek fala nesse livro aqui: "Ai, parece muito utópico", né, parece muito utópico, mas a gente vê vários exemplos de que isso funciona e tende a funcionar cada dia mais. E eu espero, e é o que eu quero fazer, sabe, Vera, inspirar líderes, inspirar pessoas que queiram isso para si, que queiram não só aquele momento, não só aquele dinheiro, que pensem realmente em prol de uma causa que vai acontecer mesmo que ela não estivesse aqui. Que a pessoa, por exemplo, eu saí, eu morri, minha causa ficou, meu nome ficou, sabe, as coisas ainda perpetuam. Hoje eu estava rindo, né, que tem aqui perto de casa, tem um movimento, chama Movimento do Otimismo, que é um grupo de pessoas que correm e tal. E é um trabalho voluntário, mas liderado por uma pessoa, que é brasileira, que ela, criou esse movimento. Mas é tão lindo, porque acontece sem ela. Ela foi para o Brasil e as pessoas se reúnem no mesmo lugar, no mesmo horário que ela tá como se ela estivesse aqui, porque ela criou o exemplo, ela inspirou as pessoas, sabe? Então é muito sobre isso, assim, esse tipo de liderança que eu quero para mim, para minha empresa, e se as pessoas que abrem a porta para mim, elas quem abrir a porta para mim é esse tipo de liderança e cultura que eu vou levar para a empresa delas, entendeu? Maravilha, isso é realmente algo muito interessante, justo por conta de tudo isso que você colocou. É algo que perpetua-se, não é algo finito. E falando em perpetuar, veio aí também ao longo da sua trajetória a EP Business Flow. Como foi que ela nasceu? O propósito por trás disso? De que forma ela ajuda as pessoas? Explica um pouco mais para nós, Ediane. Então, a EP Business Flow, foi o nome que a gente deu para essa empresa, que na minha visão vai ser, em 10 anos, a maior escola de liderança para tecnologia, que é o que eu quero, tá, assim, pensando em Brasil, Portugal, e é essa escola que eu estou a criar. Que acontece, Vera? Ano passado, eu comecei a atuar como consultora empresarial, principalmente voltada a processos.
Quando eu ia implementar processos nas empresas, e isso eu já fiz a minha vida inteira, já fiz tudo quanto é curso também de processos, Lean Six Sigma, esses processos, tudo, todas as metodologias assim de processos eu estudei para que eu faça, né, bons mapeamentos de processo, bons diagnósticos empresariais e fui para essa área aqui em Portugal. E eu me deparei com uma situação muito incrível e foi aí que eu decidi criar a EP Business Flow. Eu percebi que não dá para eu implementar novos processos sem mudar a mentalidade dos líderes, sem esses líderes perceberem que quem vai fazer essas mudanças de processos são eles, e são as pessoas das empresas deles, né. Então eu percebi, assim, que faltava isso. As pessoas queriam que eu fosse lá, que eu resolvesse um problema, mas eles não mudavam, então não adiantava nada, porque eu ia lá, mudava e eles não continuavam a coisa, entendeu? Então eu falei: "Eu acho que eu preciso atuar antes na liderança, antes na mentalidade dessas pessoas, para que elas recebam e entendam que esses processos empresariais, que é algo importantíssimo para uma empresa crescer, eles precisam ser feitos e alinhados e melhorados e ajustados constantemente pelas pessoas da empresa. E elas é que precisam mudar isso e não eu". Porque é muito fácil eu ir lá fazer uma mudança e eu sempre gostei de fazer projeto, que tem impacto, que mude alguma coisa, sabe. Então eu ir lá, desenhar um processo e a pessoa não fazer aquele processo, ou seja, eu pego o processo, desenho tudo bonitinho e te entrego e falo: "Esse aqui é o melhor processo para você". Ela não sabe nem o que fazer com aquilo, entendeu. Sim. Então foi quando eu falei: "Não, não é assim que vai funcionar, eu tenho que mudar as mentalidades das pessoas, dos líderes, para que eles entendam o que que é um processo, como é que se muda processo, como é que faz a coisa acontecer, entendeu? Então foi aí daí que veio esse desejo, né, essa vontade de criar essa empresa, e eu já sou sócia do meu marido na empresa dele, ele tem uma empresa de publicidade, que é a Nós Digital Solutions, e abri também agora a EP Business Flow, né, então vamos lançar agora oficialmente o site, tudo esse mês. Então, espero contribuir muito aí com a liderança tech. Eu optei por esse nicho de mercado, porque eu acredito que eu conheço as dores desse público, já trabalhei muito com tecnologia, então é nesse público que eu quero atuar, sabe? É com os tech que eu quero ajudar, porque tem muito técnico também, Vera, de tecnologia, que eles crescem na carreira, mas eles não sabem delegar, eles não sabem ser líderes, sabe? Eles são bons técnicos, são bons programadores, entendem tudo de TI, de processo, projeto e tal, mas não tem aquele tino com as pessoas, sabe? Então, as pessoas são massacradas, assim, elas são eu já tive chefes, assim, que eu vou te que eu nem gosto de contar as coisas, sabe? Então, é isso que eu quero lutar contra eu acredito que as empresas de tecnologia estão crescendo, né, as áreas de TI das empresas estão crescendo, e é uma oportunidade para esses líderes, trazerem uma cultura empresarial mais humana, né, mais, voltada às pessoas, voltada a propósito. E, gente, é assim que tem resultado. Se você tiver resultado finito, né, se você tiver resultado baseado no chicote, isso não é sustentável. As pessoas vão embora, ninguém fica, né, e ainda mais hoje em dia, essa geração nova que está vindo aí, então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber muito liderar, ter muita empatia, saber o que individualizar a liderança, isso é essencial, entendeu, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa quer uma coisa. Eu acho engraçado, não sei se você já viu aquelas empresas que dão carro no fim do ano, e que dão coisas para os funcionários, e acho que eu vi num filme, um funcionário que a coisa que ele menos queria era um carro, aí ele ganhou um carro, foi lá em cima, todo mundo aplaudindo, maravilhoso, mas ninguém perguntou o que que ele queria. Para ele talvez era muito melhor ele ganhar uma viagem. Sabe? E até mais barato para a empresa, às vezes, mas assim, a empresa nunca quis saber o que ele queria, sabe? Então, é um pouco isso, assim, que eu quero trabalhar nas empresas. Sem dúvida vai ser algo bem interessante mesmo.
esse processo que você vai desenvolver até chegar nessa sua missão que você nos falou aqui. E vai ser muito interessante poder acompanhar de perto, já que a gente está aqui no clube e então estamos sempre acompanhando o trabalho uma das outras. E por falar em clube e em mulheres, de forma mais específica, que conselho, Ediane, você daria, que sugestão você daria para mulheres que têm a vontade de empreender, mas ainda estão ali na CLT por qualquer motivo que seja? É, eu acho que hoje eu faria diferente do que eu fiz. Então eu consigo ajudar pessoas assim também. Algumas pessoas chegam a mim me pedindo ajuda nesse sentido, que é se planejar, né? Eu quero sair. Eu sou uma intraempreendedora, né? Eu sempre me considerei uma intraempreendedora, uma pessoa que empreendia dentro de um negócio de alguém, que não era o meu, mas eu achava que era meu negócio, né? Então eu comprei a ideia. E tem muita gente assim no mercado e que quer empreender, mas que não se organizou ou não pensou em tudo, né? Então eu acredito que a dica que eu dou é: não faça as coisas na loucura, né? Se planeje para isso, principalmente financeiramente. Pare aí, para se organizar e fazer um planejamento, assim, de pelo menos um ano. Se você não receber nada durante um ano, você tem que estar bem financeiramente durante um ano. Por quê? Porque é muito investimento. É investimento de energia. E quando você fica sem dinheiro, você não consegue mais pensar. Você não consegue mais ter propósito. Aí você vai para o mercado de qualquer jeito, né? Então, o que eu acredito é, as pessoas têm que se planejar, têm que fazer um planejamento, têm que se organizar financeiramente, têm que guardar um dinheirinho, se apertar durante um tempo para ter essa liberdade de falar assim: "Eu quero sair, quero abrir meu negócio". E fazer um plano de negócios, porque eu acho que com o plano você consegue ter uma visão dos custos que você vai ter, né. Se você consegue pegar um financiamento, tem muitos financiamentos a fundo perdido, tanto no Brasil como aqui em Portugal. Então, acredito que com planejamento a gente vai mais longe, vai mais estruturado, e muitas empresas fecham, acho, por isso, porque as pessoas não têm essa ideia, né, que, elas vão ficar um tempo sem ganhar dinheiro, por exemplo. Tem gente que tem sorte, né, mas nem sempre é assim, depende do negócio. Então acho que por isso que exige um planejamento, né, uma, organização, um tempo de segurar aí um pouco mais os investimentos, os gastos, para que as pessoas tenham, essa possibilidade daqui a pouco de abrir seus negócios, né, com mais segurança. Acho que é um pouco essa a dica que eu dou para a mulherada que trabalha, que está na carreira e que quer desenvolver depois um projeto próprio, uma empresa, enfim. E falando especificamente do clube, de que forma o clube tem impactado também sua vida, a carreira e até mesmo a trajetória, até durante esses momentos de transição que você vem enfrentando? Então, eu acho que o clube, ele traz para mim pessoas maravilhosas, né, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai trocando e a gente vai compartilhando, porque eu sempre digo que os empreendedores, eles são muito sozinhos, né, às vezes a gente não tem com quem falar, com quem trocar. Então eu acho que um clube de negócios, clube de networking, ele nos ajuda nesse sentido, porque quando a gente vai pegando ali confiança com as pessoas, a gente vai se abrindo, a gente vai dizendo os nossos problemas e a gente vai vendo que todas as pessoas sentem, às vezes, dores comuns, né? Às vezes são dores que a gente passa e que outros também sentem. Então, eu acho que é bem interessante essa troca, né? E quando você vai conhecendo o negócio da outra, entendendo, aí você vai abrindo oportunidades e vai abrindo para coisas que às vezes você nem pensava, nem sonhava que você teria, né. Então acho que é muito interessante. Eu quero, agora que a gente está lançando mesmo a empresa, que a gente está lançando o site, dentro do clube quero mostrar mais isso, né, quero falar mais para as pessoas sobre o meu trabalho, e às vezes a pessoa não vai comprar de mim, porque ela não é a área dela, enfim, mas ela sempre tem aquele amigo que conhece um amigo que então acho que é isso, sabe, é você potencializar, aqui em Portugal a gente fala potenciar, o seu networking, né, o seu conhecimento. A gente tem que parar de pensar que, por exemplo, não me lembro aqui de cabeça agora quantas
quantos membros nós temos aqui no clube, mas vamos supor que são 500, né? A gente tem que pensar que não são 500 contatos que a gente tem para vender. Pensa quantos contatos essas pessoas têm. Se cada um desses 500 tem 10 contatos para te passar, olha a quantidade de contatos possíveis que você pode ter. Então, acho que uma rede de apoio é isso. E tudo baseado na confiança, né? Que a gente vai desenvolvendo com as pessoas ao longo do tempo. Sem dúvida. Ed, nossa conversa tem sido muito legal, muito interessante, poder conhecer um pouco mais da tua história, a tua trajetória, saber que você ocupa uma posição de liderança, de sucesso, mas que você também enfrenta desafios como todos. Que mensagem você pode deixar aí para a gente ir encerrando nossa conversa? Bom, acreditem que é possível estabelecer uma liderança com propósito, com legado, né? É possível, fazer algo e uma empresa além de ti. Sempre pensem grande. Não pensem só no hoje, na minha meta de amanhã. Ah, eu preciso fechar tantos, eu preciso faturar tanto esse ano. Não, gente, pensa para daqui 5, para daqui 10 anos, o que que eu quero ser? Quantas pessoas eu quero ter contratadas, né? Qual o tamanho da minha empresa? Então, sonhem, sonhem grande, porque dá certo, funciona. E não tira a visão da sua frente, né? Porque a gente esquece, às vezes a gente define uma visão, né, Vera? Coloca lá, a gente nunca mais olha para aquilo e a gente, no decorrer do dia, vai na correria e vai esquecendo daquele sonho, daquela visão que a gente tinha, até para o nosso negócio mesmo. Então, pensem, estabeleçam uma visão e coloquem elas de forma visível, para que vocês não esqueçam da visão que você definiu, estabeleceu para a sua vida e também para a sua carreira, ou para a sua empresa, ou para a sua liderança, para o que você faz, né? Eu acho que é essa mensagem que eu dou. Sonhe, sonhe alto e sempre deixe isso visível para não esquecer do seu sonho, do que você. E funciona, gente, funciona porque eu já trabalhei em várias empresas que nós definimos metas interessantíssimas e aconteceu. Definimos metas para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, passou e aconteceu, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, mulheres. Não desistam, pensem grande, a coisa vai funcionar. É verdade, eu acho muito interessante isso, porque se a gente tem a capacidade de pensar naquilo, a gente tem a capacidade de realizar. Claro que existem os impedimentos, os desafios ao longo dessa trajetória. Por isso que esse programa se chama Provocação. Porque o nosso objetivo é provocar você à ação, que você saia desse ponto A e desse ponto ao ponto B. Mas se não tiver essa visão, esse ponto A nem existe. No caso, esse ponto B, né? Se não houver a visão de onde se quer, o ponto B não existe e, né, E aí, você como é fica que ali se à chega lá? deriva. Sim, que nem o livro da Alice, que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas, na verdade, o que que eu queria te perguntar, Vera? Você conhece aquele livro Ciência de Ficar Rico? Já ouviu falar? Ainda não. É muito bom, leia. Ele é bem pequenininho, a leitura é simples, rápida, e ele fala exatamente sobre isso que você falou, sobre se você é capaz de pensar, você pensa, tem uma matéria informe no universo que é capaz de fazer aquilo que você pensa, de transformar aquele pensamento em alguma coisa, né? Na coisa que você pensou. E é tão interessante, mas ele dá, enfim, né, uma coisa muito mais profunda, vocês têm que ler para saber. Mas é muito interessante esse pensamento, né? Que quando a gente pensa em algo e a gente tem que pensar, a gente tem que ver e tem que saber para onde a gente quer ir, né? Então, acho que essa é a dica final que eu quero dar para as mulheres, que é tenham uma visão clara do que vocês querem, tenham uma visão clara dos seus negócios, busquem isso e eu tenho certeza que vai dar certo. Busque ajuda, busque apoio pessoas que vão te impulsionar, né, que vão pegar na sua mão, que vão te dar motivação para o dia a dia e para fazer a coisa funcionar do jeito que tem que funcionar. E é isso. Muito obrigada, Vera, pelo convite, viu? Obrigada por estar aqui, foi ótima a nossa conversa. Eu que te agradeço, Ed. Muito bom essa troca e essas dicas. Já tivemos aqui 2 dicas de livro. Depois vou compartilhar aqui mais pontualmente com a nossa audiência. Obrigada mais uma vez, Ed. Um beijinho, então, Vera. Até mais. Até a Beijo. próxima. Até. E você Tchau, que esteve tchau. conosco até agora, agradeço muito a tua audiência. Se tiver perguntas, pode compartilhar conosco aqui nos comentários. E, claro, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também possam ser beneficiadas dessa nossa conversa.
Então, lembrando, curte, comenta, compartilha. Nos vemos na próxima semana, no próximo Provocação. Até lá!